Olá, meus amigos do YouTube, que bom voltarmos aqui para mais um vídeo muito especial. Eu quero colocar aqui todo o meu coração para transmitir a você hoje uma mensagem que Deus tem falado no meu coração e eu tenho sido abençoado por ela e eu tenho certeza que vai te abençoar também. O nome dessa mensagem é Sinais. Você sabe que tudo na vida tem sinais. Por exemplo, quando vai chover, o clima nos dão alguns sinais. Você fala, olha, parece que vai chover. Por quê? Porque de repente você vê algumas nuvens, ou está mais escuro, ou está mais nublado. Existem alguns sinais. Quando a idade chega, não tem alguns sinais? De repente você começa a acordar pela manhã e você já sente, parece que está faltando aquela, será que não é a idade? Sinais de que o tempo está a passar. E outras coisas, por exemplo, tudo na vida existem alguns sinais. Eu acredito que o próprio Deus criou os sinais para nos direcionar. Quando você vai para Gênesis, no capítulo 1, quando Deus cria todas as coisas, a Bíblia diz que ele deu o sol, a lua e as estrelas para sinalizar o dia, sinalizar a noite. Então existem sinais. Mas e na nossa vida? Muitas vezes nós não ficamos atentos a alguns sinais que estão se apresentando à nossa volta. E por não prestar atenção aos sinais, às vezes nós acabamos pegando o caminho errado ou acabamos ficando, sabe, frustrados em algumas situações. Então eu quero te mostrar hoje aqui 3 sinais, 3 formas nas quais Deus fala conosco. Você está preparado para isso? Já já nós vamos para Gênesis, capítulo 31, e nós vamos ver aqui 3 formas com que Deus falou com Jacó, mas Deus usa essas formas também para falar conosco. Mas antes disso, vamos fazer o seguinte: se você já é inscrito no nosso canal, eu quero que você ative as notificações para que todas as vezes que eu postar um novo vídeo você possa ter acesso. E eu gostaria de pedir a sua colaboração. Vamos chegar mais longe? Se você já está subscrito no canal, mande para alguém, convide alguém, sabe? Envie essa mensagem para alguém. Existe alguém em algum lugar que será abençoado no nome de Jesus. E eu gostaria também de disponibilizar, estarão aparecendo aqui no rodapé, as minhas redes sociais, que você pode seguir. Temos vídeos semanalmente, temos dinâmicas e você pode participar das redes sociais no Instagram e também o meu WhatsApp. Esse WhatsApp aí você pode mandar testemunhos, opiniões, até aconselhamento. Já aconteceu casos de pessoas assistirem uma mensagem e necessitar de, sabe, algo pessoal, algo individual. E fique tranquilo, pode me mandar uma mensagem, eu vou ter o cuidado de pessoalmente responder a sua mensagem no WhatsApp e lhe dar toda a atenção, porque esse é o objetivo aqui do nosso canal, tá bom? Hoje você está sentado direto aqui com o pastor Machado, ouvindo uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Então todas as informações aparecem aí, tá bom? Não se esqueça de compartilhar, de dar o seu like e de participar. A sua mensagem para nós é muito importante, o seu feedback. Combinado? Deus abençoe sua vida. Papel e caneta na mão, Bíblia Sagrada, Gênesis 31. Vamos falar dos sinais? Capítulo 31 de Gênesis está escrito assim, versículo 1 e 2. Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo: Jacó tomou tudo que o nosso pai juntou, toda a riqueza à custa do nosso pai. Verso 2. Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma como dantes. E o versículo 3. E o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Versículo 1, 2 e 3. 3 sinais.
Primeiro sinal está no versículo 1. Jacó ouviu que os filhos de Labão, quer dizer, os seus cunhados, você que conhece a história de Jacó, sabe que Jacó foi morar com Labão, casou-se com as filhas de Labão, né, as duas filhas de Labão, Raquel e Lia, e viveu ali por 21 anos. Ele trabalhou todo esse tempo para Labão. Cuidava do gado, do rebanho de Labão. E agora, depois de 20 anos trabalhando ali, ele começa a ouvir que os filhos de Labão, quer dizer, os seus cunhados, andavam falando coisas a respeito dele. Eu chamo esse sinal de se manter atualizado. Nós precisamos aprender a nos manter atualizados. O que está acontecendo? O que andam falando à nossa volta? Não significa que você tem que ser uma pessoa que se move pela opinião dos outros. Não, não é isso que eu estou dizendo. Você não tem que se mover por aquilo que falam. Mas você precisa ficar atento ao que falam. Está escrito no Evangelho de São Mateus que um dia Jesus chamou os seus discípulos e falou com os discípulos assim, disse assim, olha, o que os homens dizem a meu respeito? Aí os discípulos disseram, tem uns que dizem que você é João Batista. Tem outros que dizem que você é Elias. Tem outros que dizem que você é um impostor, que você mente e engana o povo. Aí Jesus vira para os 12 e diz assim, e vocês? Quem dizem vocês que eu sou? Foi quando Pedro diz assim, tu és o Cristo. Então preste atenção aqui. Primeiro sinal, atualização. Você precisa estar atual do que dizem, do que as pessoas estão falando. E isso em todos os sentidos. Por exemplo, você é um vendedor de água. Você trabalha vendendo água. E você sai nas ruas e as pessoas estão dizendo assim, tenho muita fome. Ai, que fome. Ai, que vontade de comer alguma coisa salgada. Ai, que vontade de comer alguma coisa doce. E você está vendendo água. Ei, você precisa estar atualizado. Então, espera aí. As pessoas aqui no bairro, as pessoas aqui na cidade, eles estão com vontade de comer. As pessoas aqui não têm sede. Então, não vale a pena eu sair oferecendo água. Percebeu? A primeira forma como Deus fala, o primeiro sinal, é ouvir o que as pessoas à tua volta andam falando. Qual a maior necessidade das pessoas? Talvez você seja um pregador do Evangelho e você diz, olha, eu não sei por que Deus não está me usando. Não é que Deus não está te usando, é porque às vezes você está trabalhando querendo ajudar pessoas no casamento. O seu foco é, quero ajudar pessoas no casamento. E você está numa cidade, num bairro, onde 90% das pessoas são solteiras e você está batendo forte no casamento. Como você vai ajudar pessoas no casamento se eles não são casados? Então, você precisa ficar atento aos sinais. O que está acontecendo à tua volta? O que está acontecendo à tua volta? Atualização, primeiro sinal. Veja o que está acontecendo à tua volta. Sinais. O segundo sinal está aqui no versículo de número 2. Diz assim, e Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma. Primeiro ele ouviu o que diziam. Agora ele percebeu que Labão não estava tratando ele como dantes. Ele percebeu uma mudança no tratamento. Agora já era algo pessoal. Percepção. Primeiro sinal, escreva aí, atualização. Segundo sinal, percepção. Você precisa perceber as coisas. Mães que estão aqui comigo, você consegue perceber uma mudança no comportamento do seu filho? Ele antes falava, ele antes brincava, ele antes gostava de estar perto.
agora ele está sempre longe, está calado. O que está acontecendo? Você já percebeu isso? Eu falava com um pai esses dias, ele disse, pastor, toda noite eu vou orar com o meu filho na cama. Quando eles vão dormir, eu vou até a cama, faço uma oração. Ele disse, esses dias eu fui orar com ele, quando eu fui orar com ele, e pus a mão, orar, deixa o papai orar com você. Quando eu fui orar com ele, ele começou os olhos lacrimejar. Ele disse, está tudo bem? E ele, está tudo bem. Eu falei, mas o que está acontecendo? E aí orou com ele e ele percebeu. Aí falou, fala pro papai, o que está acontecendo? E ele conversando com o filho contou, porque eu briguei na escola. E ele disse, mas como foi? Conta, pode contar. E começou a contar, abrir. Você acredita que o filho estava apanhando na escola, sofrendo bullying na escola? E ele disse, reverendo, graças a Deus eu conversei com ele, e ali eu percebi, e ele foi abrindo o coração, e eu vi o que estava acontecendo, e eu pude depois ir à escola, enfim, eu pude depois chegar e resolver o problema. Isso é percepção. Versículo 2, Jacó percebeu. Lembra de José no Egito? Quando ele foi preso? A Bíblia diz que ele estava preso, achou graça diante do carcereiro e começou a guardar a prisão. Servia na prisão como se fosse um líder ali na prisão. Foram presos 2 funcionários de Faraó, copeiro e padeiro. E José recebeu a incumbência de cuidar daqueles 2 funcionários de Faraó, copeiro e padeiro. A Bíblia diz, acordando um dia pela manhã, José olha e percebe, percepção. Segundo sinal, percepção. Ele percebeu que ambos estavam tensos, preocupados. E José pergunta para eles, o que está acontecendo com vocês? Vocês não estão bem, vocês estão tristes. Percepção. E foi ali que José interpretou o sonho, tanto do padeiro como do copeiro, e a interpretação desse sonho, algum tempo depois, foi a chave para o próprio José sair da prisão, interpretando o sonho de Faraó. Percepção. Segundo sinal, percepção. Há pessoas que não percebem nada, sabe? Elas vão vivendo e elas não estão percebendo os sinais. Elas não percebem quando alguém está com um olhar diferente, quando alguém está com um comportamento diferente. Não significa que você tem que ser, sabe, uma pessoa completamente, sabe, como eu posso dizer, cheio de paranoias. Que tudo. Não, mas você tem que perceber, perceba. Perceba. Seja alguém mais observador. Esse é o segundo sinal. Primeiro sinal, atualização. Esteja atualizado das coisas que estão acontecendo. Leia, ouça notícias de confiança, de fontes fiáveis. Atualize-se. Segundo, perceba. Perceba o comportamento, perceba a mudança, perceba, sabe? Perceba. Não esteja no meio de tanto barulho, não esteja, sabe, tão ocupado de maneira que você não consiga perceber. Às vezes é necessário você parar, fechar os olhos, perceber. Perceba os barulhos que acontecem à sua volta. Perceba. Faça isso. Ative esses seus sentidos. E vamos para o último. E o último está no versículo 3, que diz assim: E o Senhor disse a Jacó, volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Olha aí. Terceiro e último sinal, Deus falando com ele. Veja, ele estava atualizado, ele estava percebendo, e com certeza Jacó era um homem de oração. Com certeza Jacó foi falar com Deus. Com certeza Jacó foi orar ao Senhor. Senhor, os meus cunhados andam falando, Senhor. Ele foi falar com Deus, Senhor, Labão, meu sogro e patrão, tem me tratado de uma forma estranha, Senhor. E aí Deus falou através da oração. Deus falou no coração dele. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que
O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ore ao Senhor sobre todas as coisas. A palavra de Deus diz em Filipenses: não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes façais com que as vossas orações e petições em tudo, sejam conhecidas diante de Deus. Então você leva tudo a Deus. E aí ele vai dizer assim: aí a paz de Deus, que excede o entendimento, guarda o teu coração. Então pega tudo e faça como Jacó, leva a Deus. Fala: Senhor, olha, estão me tratando mal. Senhor, parece que não está dando certo aquilo. Senhor, parece que as portas se fecharam. Senhor, o Senhor quer dizer alguma coisa? O Senhor quer falar comigo de alguma maneira? Fala comigo. A Bíblia diz em Atos que foi assim com Paulo. Paulo estava numa cidade e parece que nada estava acontecendo naquela cidade. A Bíblia diz que à noite ele teve uma visão de um homem da Macedônia que se apresentava a ele e dizia: Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele entendeu, Deus está chamando para a Macedônia. Deus está chamando. Amados, ele foi para a Macedônia. Leia lá em Atos. E ele chega na Macedônia e um grande trabalho é feito no nome do Senhor. Olha, atualização, percepção e oração. Dá para você escrever isso? Verbaliza isso, escreve. Se você puder, até comenta. Vamos comentar? Faz um comentário aqui, por favor. Comenta aí, ó. Comenta aí. Atualização, vírgula. Percepção, vírgula. Vírgula não. E oração. São 3. Atualização, percepção e oração. Esses são os 3 sinais que Deus fala e eu quero que você fique atento a eles, porque Deus vai falar com você acerca de qualquer assunto que você levar diante dele. Ore. E eu quero terminar essa mensagem, esse vídeo, fazendo o que eu faço no final de cada vídeo, orando com você agora, para que o Espírito Santo possa ter falado com você através da palavra do Senhor. Você quer orar comigo? Vamos orar? Eu não sei qual é a causa, qual é o problema, mas eu sei que há uma promessa de Deus de que tudo que nós ligarmos na terra, acerca de qualquer coisa, é ligado no céu. Ora comigo agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro com esta pessoa agora. Nesta hora em que ela está assistindo esse vídeo, eu não sei onde ela está, que horas é neste momento, ou o que ela está enfrentando, mas eu sei que a palavra do Senhor nunca volta vazia. Fale conosco, que essa pessoa possa perceber as coisas, que ela possa estar com os olhos abertos, atualizada no que está acontecendo à sua volta, e que ela possa receber a direção de Deus no seu coração, ao orar e ao buscar a tua presença. Tua palavra diz que aqueles que olham para ti são iluminados e os seus rostos não ficam confundidos. Eu oro com essa pessoa, como Paulo orava pelos Efésios. Eu te peço, abra os olhos do entendimento desta pessoa e lhe dê direção. Em o nome de Jesus, eu abençoo todos os que oram comigo, para a glória de Deus, e você diga amém. Amém? Mantenha os seus olhos abertos, fique atento aos 3 sinais: atualização, percepção e oração. Foi abençoado por essa mensagem? Compartilhe com alguém, faça o seu comentário ou mande mesmo um WhatsApp aqui para o reverendo. O número está aí na sua tela, 935-797-507. Se estiver em outro país, coloca o código de Portugal, que é o mais 351. Eu volto no próximo vídeo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.